Com todas as sortes de bênçãos, bem-vindos a mais um encontro da igreja que se reúne na sua casa. Muitíssimo obrigado por me permitir a estar aí na sua casa, no conforto do seu lar, entrando agora na sua casa, posso mentalizar, visualizar com a mente de Cristo, pessoas sentadas na sua sala, aí assistindo, na expectativa, uns lá no interior, outros em Blumenau, Salvador, Lauro de Freitas, pessoas em Ilhéus, Itabuna, Espírito Santo, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Manaus, Acre. Olha, eu posso aqui sentir esta comunhão plena do Espírito de pessoas que já estão diante da sua tela, papel e caneta, e esta internet maravilhosa aí me levando a cada um de vocês. Rostos que eu talvez não veja enquanto eu estiver aqui. Pessoas que eu jamais vou abraçar, eu espero em Deus abraçar, mas que unidos pela conquista de Cristo naquele madeiro, nos proporciona estarmos juntos como igreja. Você aí, eu aqui, neste momento, a igreja se reúne sobre a tutela do Espírito Santo e os ensinamentos da graça de Deus. Melhor noite. Bem-vindos sejam os novos inscritos. O canal não para de crescer. Quero dar boas-vindas a você, meu fiel companheiro, que estamos juntos já há um bom tempo. Não é isso? Meu irmão Hudson, meu irmão gêmeo Hudson. Um grande abraço. Companheiro Mauro Silva, tantos outros, Aço Brasil. São companheiros de combate na retaguarda que ficam aí só esperando o bom combate, o confronto, para, de forma bíblica, com ousadia, com a palavra, vir aqui e dando respaldo, dando suporte, enquanto eles caem de paraquedas, esses irmãos e tantos outros, minha irmã Irá Ribeiro e vários outros, César Oliveira, me foge aqui a quantidade de soldados de Cristo que neste momento estão já aqui na retaguarda. Enquanto eu prego, eles vão entrando, tentando contradizer, e esses irmãos que combatem um bom combate, apostos. Muito obrigado a todos, bem-vindo, você novo no canal. O meu nome é Geraldo Moraes, presencialmente nos reunimos aos domingos na Vila Sarapuí, Rua Aporé, número 12, Vila Sarapuí. Nossos encontros acontecem domingo, às 9 horas da manhã, e é transmitido às 10h20 a todas as pessoas do Brasil e em grande parte do mundo. Bem, o tema da nossa live é bíblico pastor ter salário no advento da graça? Vou refazer a pergunta. É bíblico o pastor ter salário no advento da graça? Antes de responder, vamos fazer algumas considerações. Por que só o pastor tem salário na igreja se a palavra obreiro é trabalhador e não é só o pastor que trabalha? O diácono trabalha, o presbítero trabalha, o porteiro trabalha, o evangelista trabalha, o cantor trabalha, o que toca trabalha, quem faz faxina trabalha. Ora, se o obreiro é digno do seu salário, por que é que só o pastor tem salário? Ah, só o pastor presidente que tem. Então isso se tornou um abuso. Por que é que nós que trabalhamos, não sei se dá para você ver a minha mão, teve um abençoado que disse que eu ganho R$1 milhão e que eu trabalho de esporte com uma mão desta. Por que é que nós tínhamos que trabalhar num sistema religioso
e sustentar o pastor presidente? Por que é que nós que tínhamos que sustentar, né? Por que é que nós que tínhamos que acordar cedo, alguns irmãos que me ouvem, trabalham em hospitais, são cuidadores de idosos, trabalham em salão sentado a vida inteira, dói a coluna, aqueles irmãos que são pedreiro, aqueles irmãos que trabalham cavando sapata, carregando tábua, enchendo concreto, os irmãos que são motorista de aplicativo, motorista de ônibus, aqueles irmãos que trabalham em posto de gasolina, policial militar, profissional liberal. Por que é que tínhamos, porque não temos mais, estamos em graça, por que é que tínhamos que dar dinheiro na igreja sabendo que aquele dinheiro era para custear salário do pastor? Porque enquanto nós sabíamos que era para ajudar o necessitado, que nunca chegava ajuda, isto é um câncer, por que é que a gente tinha que fazer isto? E víamos o pastor ganhar carro de presente, ternos dos mais caros, carros importados, os melhores restaurantes. Por que é que nós tínhamos que fazer isso? Ver, não falar nada, com a boca de uma mordaça, porque se falássemos, iríamos contra o ungido, por força de um versículo mal interpretado. Então, durante anos a fios, os pastores se utilizaram de um versículo sem sequer fazer a exegese, a hermenêutica, sem pelo menos ter a revelação, compreender o que Paulo estava falando no seu contexto local. Nunca entraram no contexto histórico-cultural, mas se utilizaram desta passagem, deve estar aparecendo aí, se utilizaram deste texto bíblico para justificar salários astronômicos. Eu conheço um cãozinho sem rabo, aqueles cão sem rabo, que na minha época, pasmem, há 10 anos atrás, ele ganhava 95 mil reais por mês. Há 11 anos que eu saí do sistema. Ele ganhava 95 mil reais como pastor presidente de uma igreja, para dizer que quem não dava dízimo estava roubando a Deus, para dar pão com suco nas pessoas, para dizer que ele era uma autoridade eclesiástica, vivendo bem às custas dos outros, tá bom? Explorador da fé alheia, fazendo as pessoas de trouxa, dando nariz de palhaço, enquanto ele vivia de forma abastada. E de onde que ele tirava esse escudo salarial? De onde que ele tirava, haja vista que pastor não é uma profissão regulamentada nesse país? De onde que ele tirava esta autonomia? De onde que ele sobrepujava sua mulher muito bem vestida, com ouros, uma poupança, os seus filhos estudando em colégios, aulas particulares naquela época? De onde que se tirava esta proteção salarial? Repito, se pastor não é uma profissão regulamentada nesse país. Da Bíblia. A Bíblia é a arma que eles usam para enganar as pessoas, para tomar dinheiro. Se a Bíblia for pregada na sua verdade, na sua veracidade, na sua essência, os pastores têm que trabalhar. Foi o que eu ouvi. Você vai pregar a verdade, Geraldo? Você nunca vai ser um homem rico pelo Evangelho. É porque eles não sabem que a riqueza que o Evangelho produz é essa paz, é essa alegria, como nós vimos hoje no testemunho
as pessoas dando testemunho de libertação da mente. Nossa irmã Sara, lá do Espírito Santo, parabéns, abençoada. Então, o que é que se utiliza? A pergunta que foi feita aqui: pastor, é bíblico ter salário? Pode ser bíblico, só não é da graça de Deus. Tem respaldo bíblico, mas não tem respaldo no Evangelho. Tem respaldo na lei, tem respaldo nas Escrituras. Não pastor, título. Então vamos revelar o que o sistema ocultou. Eles gostam de encher a boca, né? Parece que tem assim 2 ovos de tartaruga na boca. Eu sou bacharel, fiz hermenêutica. 2 ovos de tartaruga na boca. Eu fiz exegese. 2 ovos de... Mas nunca fizeram o exegese do texto que eu vou apresentar. Então vamos ler o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo não subiu no pináculo do templo e pregou a toda a nação de Israel, a toda a Acaia, a Atenas. Paulo não pregou a Ásia. Paulo não reuniu a Era, Gena. Paulo não reuniu o Aion. Paulo não reuniu o mundo habitável, o Icumene. Paulo não subiu lá no pináculo do templo e disse: nação de Israel e o mundo habitado, a cidade circunvizinha, ouçam o que eu falo a vocês. Paulo disse a Timóteo. Roma é que fez a fofoca, mas Paulo está falando com Timóteo. Roma, no concílio, é que juntou a carta que Paulo escreveu a Timóteo e colocou aqui. Ocultou algumas outras epístolas que se perderam. Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Pedro. Nada disso interessava a Roma. Então entenda. Paulo não está pregando no pináculo do templo, num evento para o mundo oicumene. Paulo está escrevendo a Timóteo. Quem fez a fofoca do que Paulo falou a Timóteo foi Roma. Vamos ler. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo de número 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se fadigam na palavra e no ensino. Segura. Se você ler com os olhos da graça de Deus, você começa a entender que esse texto é uma tradução tendenciosa. Por quê? Por quê? Sobre a ótica de Paulo, a igreja não era presidida por homens. Presbítero aqui era um ancião, um homem, não tem nada a ver com um homem que dobra o joelho e se coloca óleo na cabeça. Presbítero aqui não é isso. Presbítero era um ancião, um homem de maturidade, muitas das vezes por conta da guerra era jovem ainda, mas era alguém de uma maturidade, e que este homem era uma pessoa que organizava um encontro ali, outro aqui, outro lá. Mas a igreja, sobre os ensinamentos de Paulo, primeiro, o texto choca com o entendimento perfeito da graça. Por quê? Porque a igreja são vidas, era vida e são vidas, e elas não era presidida por homens. Primeiro, as pessoas se reuniam nas casas. E quem era o presidente daquela casa? Se não quem acolhia? Por exemplo, a igreja se reunia na casa de Ferbe. A igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila.
Eram eles que presidiam? Não, eles eram os responsáveis pelaquela reunião que saía ali, acontecia lá, que saía ali, acontecia ali. Não era um local físico com uma placa onde aquele homem tinha salário para organizar as reuniões. Então, nota-se, com os olhos iluminados, que é uma tradução tendenciosa. Roma fez esse favor em várias das epístolas de Paulo. Então ele diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Ora, os presbíteros, os anciãos, então entravam na casa de Priscila e Áquila e dizia, nós vamos presidir a reunião, nós somos os presidentes desta reunião e por isso vamos ter salário, porque a igreja se reúne. Isto entra em colapso com a graça. Porque uma vez que a igreja era a vida, como que a pessoa pode ir na sua casa agora, você que se reúne aí em Blumenau, um abraço ao meu irmão Gerson, vocês que se reúnem aí neste momento, ouvindo o evangelho, como que um homem vai aí presidir essa reunião? Pode isso? Hein? Não pode. Então nota-se que é um texto de uma tendenciosidade. Mas como está aqui, nós vamos tratar isto com uma outra visão, com a visão da graça de Deus. E vamos continuar no versículo, então, 18. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Parou! Hermenêutica no sistema, nos teólogos, nos coisa ruim, nos rantantã. Ora, o sistema religioso acha base neste texto para dizer, está escrito, o presbítero que presbítero é igual pastor. Logo, Paulo disse que o pastor, o presbítero, o presidente, que se preside tem que ter presidente. Você vai vendo o jogo a manobra. Logo, Paulo diz que o que preside é digno do seu salário. Vamos examinar um pouquinho com revelação? Olha a frase aqui em cima. Pois a Escritura declara. A Escritura declara quem? A mim e a você? Não. Lembre-se, a Escritura que Paulo se refere era a lei. Quem aqui nesta noite que se reúne como igreja está debaixo da lei, diga uala! Gente, ninguém. Até aqui pela internet. Ora, se ninguém está debaixo mais da Escritura, da lei, esse texto se aplica a nós? Não, se aplica aos irmãos que se afadigavam naquele tempo. Enquanto o templo estava de pé, a aplicação da Escritura estava em curso. Lembra que eu venho falando por diversas vezes que o pacto se cruzava? Lembra que o templo estava de pé? Agora, pasmem, Paulo está aplicando a Timóteo, referendando a Timóteo a lei. Ou Paulo está referendando nesse texto aqui a graça? A lei. Pois a Escritura, Paulo está usando o que diz a lei. Então, todo esse contexto aqui ainda era contextual por causa da presença do templo. Paulo está ainda aplicando o contexto da lei exatamente para aquele trabalhador. Então, Paulo está dizendo, pois Paulo está usando é a Escritura. Olha de onde Paulo tirou isso. Deuteronômio 25, versículo 4. Não atarás a boca ao boi quando debulha. É a mesma coisa que está em 1 de Timóteo, capítulo 5. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando pisa o trigo. Da onde Paulo está tirando isso?
de Deuteronômio, capítulo 25, versículo de número 4. Ora, podemos usar isto e aplicar hoje no advento de graça? Não! Nos dias de Paulo ele poderia, assim como mandou Timóteo, de advertir as viúvas para lavar os pés. Por quê? A presença física do templo. O pacto se cruzava. Paulo está dizendo a Timóteo, lembra no início? Paulo não subiu no pináculo do templo e está pregando à nação. Paulo está dizendo a Timóteo, porque o contexto que Timóteo estava vivendo ainda tinha os seus pactos cruzando, ainda tinha elementos da lei. Lembro e repito que Paulo falou para Timóteo, para as viúvas lavar os pés dos santos, viúvas considerada com uma idade, não sei se era 30 ou menos de 60, não vem um caso aqui, depois você me lembra, tá? Mas Paulo está aplicando Deuteronômio 25:4 numa instrução a Timóteo. Não está aplicando evangelho. Então, todo esse contexto aqui, Paulo está usando a lei. Agora vamos ao entendimento do que era o salário do então presbítero. Era alimento. Porque Paulo usa a figura do boi quando debulha, quando pisa o trigo, quando vai se alimentar, quando vai comer alguma coisa. Ora, se o salário do trabalhador dentro da lei não era salário, dinheiro, porque Paulo usa o que está escrito em Deuteronômio 25:4 para dizer então que o trabalhador, depois de um dia de trabalho de acordo com Deuteronômio 25, era o seu alimento. Jesus também disse isso. Deixa eu ver se está aqui. Se está, esse programa aqui é bomba la bomba. Bomba, bomba, bomba. Mateus 10:5. A estes 12, enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Preste bastante atenção. Versículo de número 8. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, que estava associado também a enfermidades. De graça recebestes, de graça dai. Versículo de número 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem dos vossos cintos. 10. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento, do seu salário. Então, qual era o salário que Paulo estava dizendo lá no contexto de Timóteo, utilizando a figura do boi debrulhando, pisando o trigo? É que o boi estava se alimentando. Paulo usa então a lei, o que a Escritura dizia, para dizer que se alguém ensinava, que se alguém se afadigava, tinha o direito de comer. E isto era o que ele receberia como pagamento. Jesus vem em Mateus 10 e você vê que não tem nada a ver o salário como dinheiro, porque ele diz no versículo de número 9, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Então, este pagamento por prestar esse evangelismo, se afadigar ao evangelho, não tinha nada a ver com esses salários astronômicos que esses pastores presidentes ganham, porque não tem quem explique uma palavra como essa. Ganham e se enriquece por causa dos incautos que trabalham para sustentar esses homens que, por força de um versículo fora da sua exegese, fora da sua hermenêutica, vão vivendo muito bem, enquanto o povo que ama a Deus e deseja agradá-lo vai sustentando quem não merece. Enquanto isso, o vizinho passa um aperto
não tem coragem de ajudar no bujão de gás, porque todo o dinheiro é santo para a igreja. Enquanto isso, às vezes um próprio familiar precisa de uma ajuda, não pode fazer também. Por quê? Porque o dízimo é santo, é para sustentar a igreja. Isto é uma vergonha nesta nação. Pessoas que se utilizam da Bíblia Sagrada para tomar dinheiro das pessoas. Uma falta de caráter, de hombridade. As pessoas que usam o evangelho fora do seu contexto. Aonde é que Paulo iria dizer que um homem ia presidir uma reunião que acontecia dentro das casas e as pessoas que estavam ali, de origem simples, humilde, na formação do evangelho, não tinham televisão, não tinha casa, muitos deles não tinham o que comer, a perseguição era implacável. Iriam então dar dobrados honorários a alguém porque entrava dentro da casa para ensinar a palavra? Paulo sempre foi contra isto. O evangelho é contra isto. Esta exposição ao ridículo, este toma lá da cá, esta barganha, esta negociata que se faz com o evangelho. O meu apelo é que você que prega o evangelho, tem canal, que se une, tem grupo de WhatsApp, para de perseguir quem prega o evangelho e vamos juntos arrancar as pessoas das mãos desse lobo. Nós não podemos esquecer que os nossos canhões é contra essas pessoas que utilizam esses versículos. Não quem prega botando a cara para ir contra eles. Não podemos enfraquecer a graça em detrimento de picuinha, de ego, porque eu não gosto, porque ele cresce, porque ele fala. Nada disso. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E vamos derrubar esta roda gigante chamado salário pastoral. Vamos botar esta turma para se aposentar. E os que estão vindo aí com toda a força, o filho deles, que eles vão jubilando, vai entrando filho, eles vão jubilando. É uma empresa de família. Vamos dar um basta 2021. A igreja em graça tem que se unir, meu irmão. Não é eu ir contra você, você ir contra mim. É ir contra esse sistema cruel. O contexto é claro. Quando Paulo disse o trabalhador é digno do seu salário, ele está usando também a argumentação de Jesus de Nazaré. 10:9, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem dos vossos cintos. Versículo de número 10, Mateus 10:10, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas. O pagamento não tinha nada a ver com dinheiro, com ouro, não tinha nada a ver com espécie. O salário, a recompensa, era a alimentação que eles iriam ter aonde fosse, semeando a palavra do reino naquele contexto. Nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento, do seu sustento diário, da sua alimentação, numa época difícil, numa época em que a nação passava por grandes fomes, havia fomes constantemente, guerras, invasões, pagamento de impostos, e a maior riqueza que eles tinham era fazer a sua alimentação. Este era o salário. Não tem nada a ver com um salário astronômico para pegar uma mentira, para enganar, para dizer que o demônio, o devorador vai na sua casa. Transformaram, usaram uma máquina como caça-níquel para sustentar altos salários. Covardes, cruéis, sem misericórdias. Olha o que Paulo disse na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Leia comigo. Leia. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus, que anunciei o quê? Gratuitamente o Evangelho. Porque era este o perfil. Jesus disse, não é para ter ouro, não era para ter prata, não é para ter túnica,
é para ter no alforje cobre, não é para ter nada disto. É para você chegar no lugar, pregar o evangelho, recebeu de graça e de graça dá. Você vê o show gospel, o cara diz que recebeu uma inspiração de Deus, mas ele cobra. Alô, deixa eu mandar um recado para você que gosta de vender CD nas igrejas. Você não tem espaço entre nós. Você é uma fraude. Você é um usurpador. Você faz comércio nas igrejas. Não existe isso no Evangelho da Graça. Não use a graça para você fazer essas lavagens, esta comida podre. Se você recebeu de graça, dê de graça. Então ele diz, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Quanto que Paulo recebia segundo esse texto? Nada. Se tinha alguém que tinha direito de ganhar alguma coisa, era este homem aqui, Paulo. Eu não teria nenhum problema em contribuir maciçamente na vida de um homem que tinha bastante revelação para a minha vida. Não teria problema nenhum. Seria um fiel colaborador, porque o homem que tinha uma revelação como esta, mas disse ele, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Versículo de número 8, olha aí. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir? Olha a pergunta. Alguém poderia falar, Paulo, você ganha salário? Ele fez essa pergunta. Despojei outras igrejas? Eu tirei de alguém? A igreja estava me pagando salário para pregar para vocês? Versículo de número 9. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram-me que me faltava, e em tudo guardei e me guardarei, e não vos ser pesado. Nunca que Paulo foi pesado os irmãos. Não. Eu sei que tem alguém entrando e dizendo, mas está aí que os irmãos ajudaram ele. Sim. Os irmãos da Macedônia, de Filipenses, Paulo disse, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Mas o que Paulo recebia era que os irmãos eram tocados pelo Espírito Santo. Paulo disse, eu não vou atrás do vosso donativo, eu não quero o dinheiro de vocês, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo disse que recebeu tudo, o que veio da mão dele de Epafrodito, a igreja se associou com Paulo e disse, nós estamos contribuindo voluntariamente. Paulo disse, eu recebi tudo, o que veio da mão de Epafrodito, como aroma suave, como sacrifício aceitável. Mas não foi Paulo que disse, eu tenho que ter salário porque eu prego para vocês. Não foi Paulo que disse, vocês vão me dar um salário porque eu sou o pastor presidente. Não foi Paulo que disse, eu sou apóstolo e tenho direito. Não. Foi os irmãos que reconheceram, num ato louvável, em que Paulo estava passando por privação. Já expliquei em off, quando a gente se reúne aqui aos domingos, eu converso em off com os irmãos. Paulo era fabricante de tenda, uma profissão muito rentável para aqueles dias, haja visto que as pessoas iam em diversas festas e se usavam muito essas tendas. Por conta da sua pregação que chocava com as festas de Pentecostes e das primícias, Paulo deixou um certo tempo de fabricar tenda. E numa dessas fabricações, Paulo começou a passar necessidade. E em Filipenses ele diz, digo isso não por causa da pobreza. Olha, o homem com uma revelação daquela, por causa do evangelho, estava passando dificuldade. Mas ele disse, eu já aprendi a ter abundância e a passar privações. E os irmãos em Filipos, na Macedônia, se associaram e eles investiam no ministério de Paulo, num ato louvável. E Paulo disse a eles, o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir. Mas não havia uma obrigatoriedade em Paulo dizendo, eu sou o pastor presidente e quero ter salário. E Paulo se enriquecia e os irmãos empobreciam. Pelo contrário,
Paulo chegou a dizer: em mim opera a morte, mas em vós opera a vida. Enquanto os irmãos prosperavam, Paulo tinha apenas o seu sustento, porque esse era o salário. Tanto é que Paulo morreu numa casa alugada aonde falava livremente das grandezas de Deus. Leia: e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e guardarei de vos ser pesado. Acabou não. Acabou não, doutor. Assalariado, tomador de dinheiro das pessoas, explorador da fé alheia. Acabou não. Tem aqui um negocinho para você. Versículo de número 10. A verdade de Cristo está em mim. E isso não me será tirado esta glória na caia. Por que razão? É porque não vos louvo? Deus e sabe. Então, isto era a explicação plausível. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião. Aqueles que buscam com o intuito de serem considerados igual a nós naquilo que se gloriam. 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás, os que se opõem, eles se transformam em anjo de luz, utilizando-o desses contextos fora do seu contexto histórico, cultural, para arrecadar, para tomar, para se prevalecer e tomar o dinheiro das pessoas. Olha, veja se você consegue entender o que Paulo diz em 1 de Coríntios capítulo 9, versículo de número 13. Vê se você consegue entender que quando diz o salário, estava se referindo à alimentação. Leia comigo. Não sabeis vós, os que prestam serviço sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Que templo é este aqui? Não era o de Jerusalém? E que altar era este? Não era o do templo? E quem prestava ali, segundo Paulo está dizendo, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo tiram dinheiro, tiram salário? Não. A argumentação de 1 de Timóteo, de Deuteronômio, de Mateus, de Coríntios, de 2 Coríntios 11, de 1 Coríntios 9, 13, a argumentação gira em torno de sustento alimentício. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve o altar, do altar tira o seu sustento? 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Ordenou a quem? Ordenou aos discípulos que fosse, não levasse dinheiro, não levasse joias, não levasse isso, não levasse aquilo, e que o trabalhador era digno do seu alimento. Então, quem vive também, o que prega o evangelho, que vivam do evangelho, que recebam o seu sustento, que recebam o alimento para se manter. Eu vou terminar com Atos, capítulo 20, versículo de número 32. Leia comigo. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém. Aí, pastor, que vive por torpe ganância. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Versículo de número 34. Disse Paulo, quando reuniu os irmãos em Éfeso: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e os que estavam comigo. Não era Paulo sozinho. E o que era necessário? O seu alimento, o seu sustento diário. Leia mais uma vez. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim
e os que estavam comigo. Segura essa aí, doutor. 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, com as próprias mãos, com transparência, ajudando a ele e os que andam com ele, não querendo só para ele. Este é o propósito do Evangelho da Graça de Deus. Que todos cresçam juntos, que todos prosperem juntos, que os necessitados entre nós aqui no Sarapuí sejam assistidos. Pessoas me ligam do Brasil inteiro em busca de ajuda, em busca de cooperação. O Evangelho é vida envolvida em outras vidas. O Evangelho é dar, é se doar, é prestar um serviço ao outro. Era isto que Paulo estava dizendo. Paulo usou uma aplicação da lei para dizer que eles deveriam ser sustentados, ter o seu alimento. Quando Paulo disse em 1 de Timóteo 5,18, não estava dizendo de um homem que preside uma igreja, que bota no banco, que tira, que exclui, que passa óleo na cabeça, que abre uma convenção, que usa título de pastor presidente. Não era isso. Paulo estava dizendo que se uma pessoa se afadigava na palavra e no ensino, se esta pessoa presidia esse encargo sagrado do Evangelho, ele era digno do seu sustento. E Paulo, arremato eu aqui em Atos 20:35, que lindo essa palavra, hein? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário, é mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. É bíblico, pastor, no advento da graça ter salário? Não! É um roubo, é uma ganância, é ensinar o que não convém por torpe ganância. Une-se a nós, ao povo da graça de Deus, e vamos botar esses homens para ter uma mão assim, para trabalhar. Na melhor noite de nossas vidas. O meu nome é Geraldo Moraes. Até amanhã, às 5h20, para cima deles. Tchau.